Tô aqui pensando da minha vida que nos anos 78, mais ou menos, eu saí de casa aos 13 anos de idade para fugir de várias situações. Primeiro é que eu era uma criança, não tinha nem 13 anos quando eu resolvi sair de casa. E eu tinha que trabalhar muito para criar meus irmãos. Minha mãe nunca foi uma pessoa preocupada, responsável com família, com filhos. Meu pai sempre foi muito doente, trabalhava muito, mas não dava conta de fazer, enfim, de cuidar de uma família sozinho. E eu assumi essa responsabilidade inconscientemente. Simplesmente trabalhava muito para cuidar dos meus irmãos. Era banho, era comida, era varrer casa. Muitas vezes a gente não tinha o que comer e eu ia para as roças trabalhar, para no final do dia comprar comida, comprar algum alimento para os meus irmãos, né? Aos 13 anos de idade, eu resolvi que ia embora, decidi que ia embora. Eu não conhecia nenhuma outra realidade, mas eu sabia que aquela realidade eu não queria mais para mim, né? No meio disso tudo, a minha avó materna arranjou um casamento para mim. Eu não tinha nem 13 anos, não tinha tido a primeira menstruação e já era noiva de um homem com quase 25 anos, né? Na cabeça da minha avó, eu não a julgo, porque na cabeça dela, um casamento era a solução. Tanto é que muitas vezes ela dizia para mim: filha, quando você casar, seu marido vai cuidar de você, seu marido vai cuidar dos seus irmãos, você já não vai passar tanta fome, seus irmãos não vão passar tantas necessidades. E eu não sabia nem o que era casamento. Aliás, eu olhava para minhas primas, minhas tias, e via todas com um monte de filhos, sem dente, sem perspectiva, sem esperança. Embora eu também não tivesse esperança, mas eu sabia que se eu fugisse dali, se eu saísse dali, eu ia ter alguma esperança. Eu ia ter alguma coisa diferente no meu futuro, né? E um belo dia, tinha um caixeiro viajante, que passava lá de vez em quando. Eu falei para ele: seu Nonato, o senhor não arranjaria um emprego para mim na cidade? E aí, quando o senhor voltar aqui, eu vou embora com o senhor? Aí ele: tem certeza, filha, que você quer ir embora? Eu falei: quero sim. O senhor arruma um emprego para mim na cidade, que quando o senhor voltar aqui, eu vou embora com o senhor. Aí ele: tá bom, filha, então você se prepara, porque da próxima vez que eu vier aqui, eu te levo. Assim ficou combinado. A partir daquele momento, eu comecei a trabalhar como louca. Trabalhava muito. Parte do que eu ganhava, que não era muito, eu guardava, pensando no fatídico dia que eu iria embora com o seu Nonato, né? Não falei para ninguém. Eu não tinha roupa, eu não tinha sapato, eu não tinha nada. Eu andava sempre descalça, então eu não tinha que me preocupar com o que levar. Mala, com bolsa, com nada. E eu lembro que quando ele voltou num dia e falou: filha, a gente vai embora amanhã. Eu passo amanhã para te pegar. Tá bom. E aí naquela noite eu falei para minha mãe que estava indo embora. E aí ela ficou assim: vai embora para onde? Falei: mãe, eu vou para a cidade, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou mandar dinheiro para a senhora, eu vou ajudar a senhora, mas eu vou embora, eu quero estudar. Com 13 anos. E assim eu fiz. Fui embora daquele lugar. Gente, essa história é longa. Tem como que eu falo? Tem muita coisa aí nos bastidores que eu espero contar, espero falar. Eu comecei a falar dessa história porque eu precisava ser curada. Curada de tantos sentimentos, de tantos ressentimentos, uma busca incessante pela cura interior, uma tentativa de autodescoberta, de autoconhecimento. Eu escrevo muito sobre isso, muito.
E cada momento eu lembro de uma coisa diferente. Lembro de uma história nova, lembro de uma decisão, lembro de um momento vivido assim de muito sofrimento, lembro das alegrias também, que foram muitas, foram tantas. Tive uma infância muito livre no interior, uma infância muito, apesar de muito sofrimento, eu tive uma mãe narcisista. Só vim descobrir isso depois de adulta, muito adulta. Eu lembro que eu tive filho, meu filho vai fazer 25 anos, e meu maior medo era de me parecer com minha mãe, de ser uma mãe para o meu filho igual a mãe que eu fui. Ou melhor, de ser uma mãe para o meu filho igual a minha mãe tinha sido para mim. Eu tinha medo. Tinha medo. Eu pedia tanto para Deus, eu vigiava tanto as minhas decisões, as minhas atitudes, os meus pensamentos, para não machucar meu filho da maneira que eu fui machucada, que eu fui magoada. Graças a Deus eu consegui ser uma mãe melhor para o meu filho. Mas eu fico pensando nisso e pensando em quantas coisas eu poderia ter feito diferente, quantas atitudes eu poderia ter tido diferentes. Mas enfim, eu sigo escrevendo, sigo falando, sigo me reciclando, sigo compartilhando. Não compartilho a minha vida com muita gente porque eu aprendi que não é saudável, né? Mas eu tô aprendendo que também eu preciso falar para me curar, sabe? Tem algo aqui dentro que sofre, que dói, que não está resolvido, mas que aos poucos estão sendo resolvidas. São sentimentos, são mágoas, são e que eu preciso dividir para me curar. Tenho tido muitas vitórias. A mulher que eu sou hoje não tem nem sombra olhando, não existe sombra da criança que eu fui. Mas dentro tem muito ainda daquela criança que precisa ser curada, precisa ser sarada. E eu vou conseguir. Já consegui muito. E tem muita história para contar, tem muito o que dividir, muito o que compartilhar. E aos poucos eu vou falando. Aos poucos eu vou dividindo. Aos poucos eu vou me curando, com certeza.